Aqui no Leg Press horizontal, a gente segue quase que todas as dicas que a gente utilizou no Leg Press 45. A ativação da musculatura ela é bem parecida, apesar de que, conforme houver variações na máquina, então, quando a gente empurra a placa, ou quando a gente empurra o carrinho, ou quando há modificações, quando a gente trabalha dessa forma. Então, eu empurro a placa, ela desce um pouquinho, ela sobe um pouquinho, ela se afasta, a cadeira acompanha o movimento, não acompanha. A gente tem diversas máquinas, então isso influencia sim na ativação muscular, no ponto de dificuldade. Então vai ter máquina que é mais leve, que é mais pesada, isso por conta das polias ou do anilheiro, e também quando houver esse tipo de alteração na trajetória do movimento por conta do maquinário, certo? Mas, de formas gerais, as travas ou vão ficar aqui na frente, que é a maioria dos casos, que é assim como uma trava de carro, ou você puxa uma alavanca para cima, para frente, ou abaixa, tá? Então experimenta. Geralmente a máquina destrava nesse momento, então puxando essa trava, pode acontecer de você descer de uma vez. Então coloque os pés, depois puxe a trava. O leg press horizontal ele tem um probleminha que é, para você iniciar e ter uma boa amplitude de movimento, você precisa iniciar com ele muito baixo. Tá? Então, no leg press, a gente inicia com a máquina lá em cima, destrava e inicia o movimento de descida. Aqui é o contrário, a gente inicia o movimento de baixo. Então, até onde a gente consegue descer, deve ser onde a gente deve iniciar. Então, inicie bem apertado, de acordo com a sua flexibilidade. Inicie bem baixo, vou até descer mais um. Essa é a parte chata da máquina. Auxíliozinho para iniciar. Posicionamento, aperte as costas, aperte a lombar, a parte baixa da lombar no cóccix, e o centro da lombar, que é o meio do tronco, ele fica até um pouco mais arqueado, quase que desencostado da máquina, mantendo um vão. Os pés, mesmo posicionamento que a gente explicou no Leg Press 45, joelhos descendo, afastando-se um do outro, os pés em uma trajetória onde a gente alinha ombros, quadril, joelho, tornozelo e ponta dos pés. Então, o movimento do leg press, ele é esse aqui. Você pode segurar aqui nas laterais. Quando estiver pesado, você pode até colocar a mão para auxiliar um pouquinho ou para dar uma estabilização no seu joelho, apenas por segurança ou por questões psicológicas mesmo de você sentir maior firmeza de estar fazendo desse formato. Como eu expliquei no leg press 45, quanto mais baixo, a gente aumenta a angulação dos seus joelhos e ativa mais quadríceps, e quanto mais alto, a gente muda para a predominância de quadril e a gente tem um maior alongamento aqui da cadeia posterior. Quando a gente afasta, fica semelhante a um sumô, onde a gente trabalha os adutores, e quando a gente une, não há tanta variação, mas também um movimento aplicável, mas ele com suas ressalvas, beleza? Esse tipo de máquina ele é bacana que a gente consegue também fazer a panturrilha, que é só descer aqui embaixo. Geralmente o leg horizontal ele é vazado, então é um leg bacana de se fazer a panturrilha. Então, é uma máquina bastante versátil. Quanto à panturrilha no leg press, mantenha os joelhos estendidos 100%? Não, deixa os 98%, 97%. Então, um pouquinho antes do máximo, deixe seus calcanhares descer até o máximo que puder, então, e mais à frente possível, e depois volte o mais alto possível, o mais baixo possível, o mais alto possível, para que seu gastrocnêmio, que é a sua panturrilha, tenha um alongamento e encurtamento adequado para que o músculo trabalhe da forma adequada e que a gente consiga desenvolvê-lo, beleza? Então, e para travar, tem gente que trava assim, né? Então aqui a gente tem uma sobrecarga gigantesca sobre o seu joelho. Você pode fazer o seguinte, tá aqui, caminha sobre a placa, posição mais confortável para os joelhos e para soltar a máquina, e desce. A gente tem aquele probleminha do leg press horizontal, que é justamente ter que iniciar com ele baixo. A panturrilha a gente tem a vantagem de destravou, a gente inicia aqui de cima, que a gente precisa fazer um movimento bastante curto, tá? Então a gente já inicia lá de cima, para travar fica bem mais fácil.